No dia 17 de outubro, a conta oficial de Ordem Paranormal tweetou essa imagem. Essa imagem escondia muitas coisas e faria finalmente o fandom inteiro de Ordem se organizar, já que, obviamente, não é uma imagem normal. Oi, eu sou o Darcy, e esse cabeludo desgraçado, também conhecido como Celpix, gosta muito de enigmas e quer arruinar a nossa vida por causa disso. Mas vamos pra imagem logo. Essa imagem tem bastante coisa, só que são só algumas que são realmente muito importantes. A gente tem algumas metalinguagens aqui, como 4 anos, que se refere a quanto tempo o jogo foi anunciado, ou o dia está chegando, o lançamento do jogo, que esse ponto já lançou. Só que vamos focar nesses números aqui. Eles parecem ser mais importantes. 1507580. A gente pode fazer o que a gente quiser com esses números, então vamos tentar transformar eles em letras. 1 vira A, 5 vira E, 0 vira espaço, e no final da A e GF, tá, não deve ser isso. Então vamos tentar outra coisa. A gente pode tentar somar os números, que dá 26, mas não significa nada. A gente pode tentar colocar esses números em decodificadores, nada funciona. Mas se a gente for na página da Steam de Enigma do Medo, página do jogo da Steam de Enigma do Medo, dá pra ver lá no URL, no linkzinho, 1507580. Então era pra gente vir pra cá. E scrollando pra baixo a gente consegue achar a primeira pista do que tá acontecendo nesse arte. Uma metade de uma foto toda rasgada e velha. Então beleza, conseguimos a primeira pista, vamos voltar pra imagem inicial. Vendo mais de perto e melhor, dá pra ver que a lanterna de luz UV tá iluminando esse símbolozinho que parece uma nuvem. E nuvem, caso você não saiba, é uma distribuidora brasileira de jogos. E caso você não saiba, ela tá patrocinando Enigma do Medo. Então a gente vai pra página de Enigma do Medo da nuvem e consegue achar a outra metade da foto, que é Mia e o Lupe no Feliz Natal com o Senhor Veríssimo. Que lindo, né? Que fofo. Quem dera o ar inteiro fosse assim. Já que obviamente não é só isso, vamos voltar para a foto inteira. Dá para perceber nesses rastros e imperfeições que formam letras e números, que se a gente juntar todos e colocar num link do YouTube, a gente consegue achar esse vídeo. Tá, tem muita coisa aqui, mas vamos focar só nessa parte aqui primeiro. O título é só um ponto de interrogação, mas o nome do canal é Vis Unita Fortior, que traduz do latim para uma força unida mais forte, ou unidos venceremos. Mas também dá para perceber que os Is nesse nome foram trocados por 1 e os Os foram trocados por 0. Então talvez seja alguma dica para usar código binário em algum lugar. Agora vamos para o vídeo mesmo. A gente tem a Mia mirando uma lanterna de luz UV na parede, que aparece umas crianças e adultos. Não é tão difícil deduzir, mas a gente precisa transformar as crianças em pontos e os adultos em riscos, e transformar eles em código Morse. E a gente consegue ponto risco, ponto, ponto risco, e assim diante para formar a frase alea iacta est, que traduz de novo do latim para algo como dado foi lançado. E isso parece importante, então vamos anotar. Só que ainda tem o áudio da imagem, que é o loop latindo e rosnando, então vamos tentar isso de novo. A gente transforma em código Morse e fica ponto, risco, e segue para IN, K, INN, IN, não funciona. Não adianta, não é código Morse. Tentaram um código binário, então, transformar latido em 0 e rosnado em 1, ou vice-versa, e nada disso funciona. Então, ficaram meio confusos, e valia a pena citar esse momento, que não fui eu quem resolvi esses enigmas. Todos os créditos vão para a comunidade do Discord do Celpix. Eu só tô resumindo tudo. Essa parte foi um pouquinho mais complexa, mas é só considerar os latidos e rosnados quando a lanterna tá ligada. E aí a gente consegue traduzir em código Morse mesmo. Da malvais presage, que significa mal presságio em latim. Então vamos anotar isso. Tiramos tudo do vídeo já, não tem mais título, não tem legenda, não tem descrição, e o canal ele é não listado, não tem mais nenhum vídeo aqui. Então tiveram a ideia de pesquisar o nome do canal no Instagram.
e a gente acha uma conta que tem exatamente a mesma foto de perfil e postou esses status aí estranhos. São vários stories pretos e brancos, sendo que alguns deles são curtos e outros são longos. Então eles tentaram usar código Morse de novo. Considerando que os stories longos são riscos, os stories curtos são pontos e os brancos são espaço, a gente consegue código Morse, que traduz para provavelmente a dica mais importante desse ARG, um site chamado other.site. Esse site é muito importante, provavelmente o negócio mais importante desse ARG. O site em si só leva para a página da Steam de Enigma do Medo, mas quando você coloca uma barra no URL de um site, você consegue acessar partes específicas desse site. Por exemplo, wikipedia.org. Se você colocar wikipedia.org/wiki/Enigma do Medo, você consegue ir para a página de Enigma do Medo da Wikipedia. E esse site é tão importante porque a gente consegue usar tudo que a gente anotou aqui. Então a gente coloca other.site/aleaiactaist e a gente consegue chegar num arquivo, que quando a gente baixa ele pede senha, que é só colocar uma voz presságio e conseguimos 2 imagens. Uma delas se chamava Sem Sinal e a outra se chamava Visão. A primeira tem um espantalho num cenário do jogo e a segunda parece uma foto de um lobo, só que toda borrada. Jogando elas no editor de fotos, extrapolando as cores da imagem do lobo, a gente consegue achar esses símbolos estranhos, que se você acompanha a ordem paranormal, você deve saber que são sigilos do outro lado, que traduzem para aquele sentimento. Anota! A imagem do espantalho é um pouco mais difícil, mas a gente consegue tirar todas as cores da imagem menos azul para revelar essa imagem escondida. E eu, nossa, achei isso incrível. Nela dá para ver uma lanterna iluminando um livro com a palavra paradoxos. other.site/paradoxos, senha aquele sentimento e conseguimos mais 2 imagens. Uma se chama Specta At e tem um olho com espirais e sigilos do outro lado, e a outra se chama Loop e tem um caminho com vários itens aleatórios e pegadas de cachorro. Vamos para a primeira, que parece ser mais fácil. A gente traduz os sigilos para Visunita Fortior, que a gente já achou antes, então não ajuda muito. Só que não tem mais nada nessa imagem. Os metadados não tem nada, no editor de imagem não tem nada, então não tem mais nada, é só isso. Vamos então para a imagem do caminho, a maldita imagem do caminho. A primeira coisa que o pessoal da comunidade teorizou foi que cada um desses itens se conectavam a um personagem de Enigma do Medo. Então, por exemplo, o pé de cabra seria da Mia, o osso seria do Lupe, esse livro que parece ser de rituais seria da Agatha, esse pacote de salgadinho seria do Samuel, só que aí deixa de fazer sentido, a gente não sabe quem que é esse cartaz, nem esse barquinho de papel, nem o castelo, nem esses cristais e nem o túmulo. Os cristais talvez sejam da caverna de São Tubeço, mas mesmo assim não funciona. E só acaba com a espada do Senhor Veríssimo, então não adiantou muito isso. Essa imagem é maldita porque foi muito difícil entender o que estava acontecendo com ela, mas se a gente dá zoom nas pegadas do Lupe, a gente consegue perceber que depois dele ter saído do lago, alguns dedos começam a faltar das pegadas. E aceita isso, mas se a gente considerar que onde tem dedo é 1 e onde não tem dedo é 0, a gente consegue uma sequência de números binários. E traduzem para Se Otab Mind, ou Está Esperando por Mim. Finalmente, vamos anotar isso. Só que a esse ponto a comunidade estava toda bem estagnada. Até que a conta do Instagram postou essa imagem cheia de palavra na vertical e palavra na horizontal e rasgo na folha, mas perceberam que todas as palavras têm a letra I nelas. Então tiveram a imagem de relacionar com números romanos. Todas as palavras têm I, que é 1, algumas delas têm IV, que é 4, e tanto expressiva quanto taxativa somam 14, com X que é 10 e IV que é 4. Então decidiram colocar esses números numa tabela, e isso é meio difícil de explicar mais. Você sabe o que é um nonograma? O nonograma é tipo um jogo que você tem que preencher todos os quadrados seguindo as regras. Os números nas linhas e colunas indicam quantos quadrados tem naquela linha ou coluna. E se os números estiverem separados por um espaço, quer dizer que os quadrados também estão. E é só fazer a mesma coisa para essa tabela enorme, que forma uma data matrix, que é tipo um QR Code, só que para casos mais específicos. Jogando um tradutor de data matrix, a gente acha Vizil, que é caminho em estoniano. Colocando o other site /Vizil, não pede senha.
a gente consegue outro arquivo no Mega, só que esse não pede senha e é um áudio. A gente consegue ouvir barulho de caminhada, só que às vezes é só na direita, às vezes é só na esquerda e às vezes são nos dois lados. A gente consegue ver os metadados desse áudio para descobrir que a descrição é curva e sequere, que é siga a curva, em latim. Antes de fazer qualquer coisa, a conta do Instagram postou mais um stories e ela parece que tá dando dicas pra gente. Nele, a gente consegue ver a imagem do caminho passando em loop, que nem o nome da imagem. E além disso, a conta deixou escrito nos comentários curva e sequere. Esse também é difícil de explicar. Mas se a gente sincronizar o áudio de caminhada com o GIF e considerar que sempre que o lado do áudio é o mesmo do GIF, como 1, e os casos que não são iguais como 0, a gente consegue traduzir para código binário, para inanis.hz. Como já é de costume, coloca order.site/inanis.hz, senha cotabmind e mais duas imagens. Uma se chama not passed, ou não passado, e a outra se chama tool, que significa ferramenta. A primeira tem esses números, esses dentes de lobo ou cachorro, mas eles tiveram a ideia de ler os números literalmente. Então, por exemplo, 7 quatros viraria 74. 7 números 2 viraria 72. 6 noves virariam 69 e assim por diante. E geralmente quando tem vários pares de números assim, é um código em hexadecimal. Só que tem um problema. 6 números 14 vira 614. E 614 é um número de 3 dígitos. Mas então tiveram a ideia de transformar o 14 em E, que é 14 em hexadecimal. E aí o código ficaria 74726961 64616020 73 68 69 66 e 74, que traduzem para Triadan Shift. Depois de pesquisar o que é Triadan Shift, eu descobri que é uma norma da odontologia veterinária, mais especificamente para cachorro. Então cada um desses dentes na imagem possuíam nomes em Triadan Shift: 203, 202, 201, 101, 102 e 103. E de novo, para ajudar, a conta do Instagram postou essa imagem com a legenda 6583677373. E traduzindo em hexadecimal não dá nada. Nossa. Ele tá muito pra cima. Meu Deus. Ui, a câmera tava muito pra cima. Mas, se a gente vê esses números na tabela ASCII, que é uma tabela que transforma letras e algarismos em códigos, a gente consegue traduzir eles para ASCII. Entendeu? Então a gente precisa usar a tabela ASCII de alguma forma nessa imagem. E como só falta esses números na direita e na esquerda, joga eles na tabela ASCII e dá errado. Mas aí veio a iluminação com uma cifra chamada ASCII Shift. Você basicamente tem um algarismo da tabela ASCII e soma um outro número para chegar em outro algarismo. Se a gente pegar o primeiro número da esquerda, 56, e usar o ASCII Shift com 203, que é o primeiro dente, a gente chega na letra M. Próximo número, 67, próximo dente, 202, soma eles, conseguimos Y. A gente repete isso para os números que restam repetindo os dentes quando acabam, e a gente consegue o código My Missing Piece, ou a peça que me faltava. É outro dia. Terminamos a imagem dos cachorros e agora vamos para a imagem dos pássaros. A primeira coisa que a comunidade percebeu é que essa imagem parece muito uma cifra chamada Birds in a Wire, que é literalmente pássaros em um cabo, que diferentes tipos e formatos de pássaro traduzem em letras diferentes. Se traduzir diretamente não dá em nada, dá Z, K, O, E e assim diante, não funciona. Mas uma coisa que dá para perceber é que alguns desses pássaros têm olhos verdes, vermelhos e amarelos. Outra coisa que pode ajudar é o nome da imagem em si, que é tool. Tool é ferramenta em inglês. A ferramenta que a Mia usa em Enigma do Medo é um pé de cabra, ou uma crowbar em inglês. E uma crowbar traduz literalmente para corvos em barras. Então a gente deve considerar só os pássaros que são corvos e que estão em barras. A gente pega esses pássaros, desconsidera os tucanos, desconsidera os que têm olhos coloridos e conseguimos you are. Coloca other site/you are, senha My Missing Piece, que também pode ser você é a peça que me faltava, representando o amor que a minha tem pelo loop, né, que fofo. E a gente abre o arquivo e tem um jogo! Pausa. Quanto tempo, hein? Bem, vamos lá. Eu espero que não esteja pegando o barulho da chuva e dos carros.
Para começar, no dia 17 de outubro de 2024, a conta oficial de Ordem Paranormal tweetou uma imagem no seu Twitter, né? E essa imagem deu início a uma grande sequência de enigmas, puzzles e mistérios ao redor do jogo que eles estavam prestes a lançar, Enigma do Medo. E 1 ano e meio depois, esse jogo já lançou, esse jogo já foi dissecado minuciosamente, o ARG já está completamente feito e esse vídeo ficou parado. Esse vídeo ele foi feito em 2024, no finalzinho dele, editado, gravado, a maior parte dele foi feito em 2024. E agora ele só ficou parado, ocupando espaço no meu computador. Eu não sei a quem importa isso, é mais pra mim mesmo, porque por mais que eu acharia muito legal se esse vídeo ficasse super famoso, porque ele é muito bem editado, é o que eu pensava, né? É mais um projeto que eu gostei de ter orgulho dele. Eu passei muito tempo editando, a primeira vez que esse ARG foi lançado, né? A primeira vez como se ele fosse lançado diversas vezes. E eu passei muito tempo só com ele no meu PC, ocupando 50 GB de espaço. Então eu uso um laptop. 50 GB é muita coisa. Era um lembrete constante de termina o vídeo, tá ocupando 50 GB do seu computador. E meus amigos, eles sempre ficavam me zoando, tipo, olha, ele não terminou o vídeo do ARG de Enigma do Medo. E é isso que eu tô fazendo aqui. Por que eu tô terminando esse vídeo agora? Primeiro, o vídeo já tá com um bom tamanho, e essa era a coisa que eu queria falar originalmente, há 1 ano e meio atrás. Não dá pra eu só fazer mais e sem parar se eu não souber como vai ser recebido pelo YouTube. E hoje em dia eu já aceito que provavelmente não vai ser muito bem aceito, então foi mais como um projeto pra terminar e não vai continuar. Até porque os arquivos do ARG, o site, o other.site, o site mais importante para esse ARG, já está fora do ar. Os arquivos teria que pegar tudo pela aba da comunidade sobre o ARG do servidor do Cellbit. O vídeo todo ele é roteirizado. Ele foi roteirizado, claro, né? Eu não sou louco. E originalmente o final também seria. Eu falaria que deu muito trabalho e etc, etc. Só que eu decidi não. Agora que passou tanto tempo, eu acho melhor nem fazer isso, nem roteirizar nada pro final, falar exatamente o que eu tenho pra falar. E tipo, nossa, olha como ele é inspirador, ele não usa um roteiro pro final do filme. Filme? Vídeo. Pô. Eu precisei terminar esse vídeo agora porque eu prometi pros meus amigos, né? Eu vou terminar o vídeo do ARG do Enigma do Medo durante as minhas férias do 2º pro 3º ano. As minhas férias, elas acabam dia 23 de fevereiro. É segunda-feira. Hoje é dia 22 de fevereiro, domingo. É o último dia que eu tenho pra resolver. E passou tanto tempo desde o começo desse projeto, que é esse vídeo que você tá assistindo, que eu já terminei 2 campanhas de RPG, eu comecei a namorar, eu comecei a usar óculos, eu terminei o 2º ano do ensino médio, né? E só uma dessas coisas é mentira. Como uma mensagem inspiradora do cara que demorou 2 anos pra lançar um vídeo. Esse vídeo estava basicamente terminado no meu computador. Só faltava eu gravar o final e editar a última parte que vocês viram. Eu não fazia isso. Eu fiquei guardando, não fazendo. Até que eu finalmente fiz com um incentivo de querer terminar nessas férias, né? É bom finalmente terminar esse vídeo. E não é porque passaram-se 1 ano e meio, é 2026 agora, que eu não vou gostar desse vídeo. Ele é o vídeo mais bem trabalhado que eu fiz na minha vida. Eu gosto de edição de vídeos e mesmo assim esse foi o mais que eu despejei mais esforço. E ele tá finalmente chegando no fim. Peguei pra gravar do nada, tá chovendo pra cacete, eu tô no meio da sala aqui. E eu tô enrolando, porque essa é a última coisa do vídeo que eu vou ter que fazer, né? E terminando isso, vai finalmente acabar esse quase que um ato da minha vida como das coisas que eu gosto. Porque eu vou finalmente ter parido esse filho que é esse vídeo do ARG de Enigma do Medo, né? Cara, não tem mais o que falar. É isso. Joguem Outer Wilds e joguem Blue Prince.